Então, no começo vocês querem ler não sei se começam vendo. Leia aí, Arthur. Primeira frase. Não está separado em versículos porque eu não consegui fazer isso no Word. Tá bom, então. Eu leio as 4 primeiras linhas, então. Até... Não, é a primeira ponta, que tem que estar no primeiro ponto. Tá bom, então. Até o primeiro ponto. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus. E aí nos versos 2 ainda diz. Ele estava no princípio com Deus. E daí continua. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo é usado nessa tradução aqui. Essa é uma tradução católica. O verbo seria todas as coisas que Ele fez. Então, aí vamos começar a discutir sobre isso. O verbo, a palavra que aqui está sendo usada no hebraico não, isso é o Novo Testamento, em grego, peraí, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é logos que é usado ali. É logos. 30:56. É porque é verbo nessa tradução, mas tem algumas traduções que diz a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E é logos. Então se continuar a palavra, Deus será eternizado. Vamos ver sobre isso, né? Então, essa é uma das coisas que a gente começa a pensar. Mas aqui, ó, em grego, logos, que é a palavra que está sendo ali no grego, significa uma palavra, tanto o ato de falar como o que é falado. Uma palavra proferida pela voz viva, um discurso, uma expressão. Um depoimento, um discurso, uma conversação. Como metonímia, o poder da fala, transmissão, oratória e eloquência. A palavra de Deus significa sua voz onipotente, um decreto. Agora, se a gente... Deixa eu ver aqui se foi ela que mandou. Não mandou nada. Ele mandou 4 coisas. Cara, ela te mandou? Não, não. E aqui, se a gente volta engraçado, mano, porque... Desculpa fazer essa analogia, mas... Se Deus é eternizado na palavra, os egípcios também acreditavam nisso. Deus era eternizado na palavra. Se o nome de Deus não fosse esquecido, ele nunca iria morrer. Mas é nesse sentido? Então, mas a gente vai começar aqui. É isso que eu tô perguntando. Então vamos. Eu quero saber se é... Então termina o pensamento, né? A gente dá essa... Não a palavra, tipo, o nome de Deus, mas sim a palavra mesmo. De Deus? Que palavra de Deus. Então, aqui, ó... É tipo o livro Neri, né? É, mais ou menos isso. Ó, começa assim aqui o ponto. No verso 1... Isso, cara. Boa analogia. Eu não assisti o livro de Eli. Ele entendeu. Eles fazem isso. É o livro mais importante da história por causa disso. Aqui, se a gente for ver, aqui João, quando ele escreve isso aqui, só para contextualizar um pouco, João era um dos discípulos de Jesus, e ele era, nas cartas que ele escreve, que João escreveu a primeira igreja, né, os primeiros discípulos, ele se refere como o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. Eu acho que até no Evangelho de João, ele se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. E aí, uma interpretação que você poderia ter a respeito disso é que ele era um dos discípulos favoritos. Você vê que Jesus ele tinha uns discípulos favoritos, que seria Pedro, João e o outro eu não me lembro qual que é, mas, por exemplo, num dos momentos mais difíceis de Jesus, quando ele estava prestes a ser traído por Judas, e ele lá fala que ele estava num nível de tensão tão grande que ele suava sangue, e ele estava orando, e aí ele chama João, se não me engano é João, Pedro e mais um outro, eu acho que é Lucas, que ele chama para ir orar com ele. E meio que estava num momento ali a sós, assim, meio que... Então ele tinha, né, os que eram favoritos ali dele, digamos. E aí João seria um discípulo que Jesus amava, né? E só para também completar, Jesus, quando antes de morrer, ele entrega meio que a mãe dele, a família dele, aos cuidados de João. Ele fala para João, ele chega e chama João, e quando ele está na cruz já, e aí ele chama João e Maria, e aí ele fala para Maria, Maria, eis o teu filho, e olhando para João, ele fala para João, João, eis a tua mãe. Meio que, sabe, ele ia ser o responsável por cuidar da família dele, né? Por isso que então a gente tem esse entendimento que João seria o discípulo que Jesus amava. Né? Mas aqui, esse verso 1, quando João está escrevendo, ele retoma, ele está fazendo uma espécie de metáfora, que a gente pode ver, com Gênesis.
no capítulo 1 de Gênesis, no comecinho de Gênesis. Entendi. Porque Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. Então ele continua. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Isso aqui é a ideia da cúpula, sabe? Que você tem água sobre o firmamento e água embaixo do firmamento. E aí a terra é aquele disco, e aí você tem uma cúpula que seria o céu, as estrelas, o sol, a lua, e em cima você tem água. Então é como se fosse entre águas, sabe? Essa ideia que eles tinham, né? Os povos antigos, os hebreus, eu acho que tudo quanto é povo tinha essa visão. E aí continua ele falando assim: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, não precisa ler tudo, mas a ideia que está passando aqui é: tudo que Deus diz acontece. E Ele cria todas as coisas com o poder da palavra dele. Ele não vai lá e faz alguma coisa, ele não monta, sabe? Ele simplesmente fala e acontece. Então, aí a gente já começa a ter talvez uma noção do que é esse verbo, sabe? Esse verbo, essa palavra, é a palavra de Deus, né? No princípio era o verbo. Era o poder de Deus está nas palavras dele, naquilo que ele fala. E aí a gente tem aquele ditado comumente, que talvez você deve ter ouvido, que a palavra tem poder. Então, talvez vem bastante disso. Que isso até dentro do judaísmo tem uma da parte da tradição rabínica, o Talmud. Alguns rabinos eles defendiam isso, que aquilo que você falava meio que acontecia, tinha um poder assim, de acontecer. Tanto que você tem até rezas específicas para anular uma coisa ruim que alguém disse para você, sabe? Porque aquilo, sabe, tem um potencial de acontecer. Mal olhado. Não, mas alguém te amaldiçoou. Tanto que até que quando você volta nas histórias dos patriarcas de Jacó, você tem muita história de, sabe, gente que amaldiçoava o outro e o outro ficava amaldiçoado o resto da vida, como uma coisa assim, né? E você tinha todo um negócio, não só pela maldição, mas você tem lá a disputa de Jacó com Esaú, para ver quem deles ia receber a bênção do pai. Quem ia receber, digamos, o poder da palavra ali, né? Quem ia ser abençoado só por palavras. Não era uma bênção física, assim, de cara ia receber alguma coisa, mas era só uma palavra. E aí você então entra bastante esse negócio do poder da palavra, né? E aqui então a gente já começa a ter um pouco de noção do que era o verbo. E ali no verso 3 ainda fala: todas as coisas foram feitas por ele, o verbo, e sem ele, sem a palavra de Deus, no caso, nada do que foi feito se fez. Teria sido, em algumas traduções, eu acho que nessa aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, ela fala, nada que teria sido feito, né? Deixa eu ver aqui. João, capítulo 1. Essa eu acho até que é parecida com essa tradução aqui. Diz assim. Não, isso é outra aqui. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Não é dele? É dele, porque o verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e no princípio ele estava com Deus. Então aqui a gente vê que no princípio ele está retomando o começo de Gênesis, né? Da criação. E aí... Só que referindo a palavra de Deus. Sim, ele tá querendo dar um destaque para isso, para a palavra de Deus, né? E aí, no verso 4, ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É isso que segue o que diz na sua aí no verso? Aqui, nele havia a vida,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Não a compreenderam. A minha também diz, aqui nessa tradução também diz, não compreenderam, mas nessa aqui fala, mas as trevas não a apreenderam. Deixa eu ver o que diz nessa tradução. Isso aqui é uma das coisas mais bacanas de se fazer, é comparar traduções. Porque é muito, tipo, sabe, às vezes uma palavra você tem bastante diferença, assim, formas de traduzir. Sim mesmo, compreenderam e aprenderam. É uma coisa diferente, né? E as trevas não a compreenderam. Uhum. Eu acho que compreenderam no sentido. Bem. Então, em inglês também fala, nessa King James aqui diz, né? The darkness comprehended it not. Não a compreenderam. Mas o que a gente pode talvez ter um pouco de entendimento assim, é porque ali começa falando, né? E a vida era a luz, era a luz dos homens. É versículo? Não é versículo? É um versículo. Cada linha é versículo? Não. Versículos tem uma outra, não é por linha. Tá, então aqui nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Eu achei muito interessante. E a vida era a luz dos homens. Nele havia a vida e a vida era a luz dos homens. Nele ele explica o que é a vida e que a vida é a luz dos homens. É. Então é isso, mais pra frente a gente começa a ter uma coisa assim muito interessante no restante do Evangelho. É a luz dos homens. Mas você já ouviu aquela expressão, pessoas mortas, vivas? Então, esse é o ponto, esse é o ponto do Evangelho. Ele tá falando a vida em geral? Não, então. Essa que a gente falar. Esse é o ponto do Evangelho. Ao longo a gente vai vendo mais pra frente que Jesus tocava muito nesse ponto de que existem pessoas que vivem, mas não estão vivas. E ele usa muito metáforas como aqueles que têm olhos, mas não enxergam. Aqueles que têm mãos. De vida aqui eu tava pensando em a vida em um ponto biológico. Não. É aquela vida assim, tipo, o cara pode sim. rico, a vida sim. A vida como, sei lá, assim, como algo questão de viver, não de sobreviver. Faz isso, bastante disso, né? Ele falava bastante, por exemplo, aqueles que têm olhos e não conseguem enxergar, aqueles que têm pernas e não conseguem andar. Por isso que eu falei que eu acho muito interessante. Sim. Isso aqui, quando a gente vê, nesse ponto, quando ele fala o que foi feito nele era a vida, esse ele é o verbo, está falando da palavra. Então, digamos, a palavra de Deus tinha a vida. E aí continua, e a vida era a luz dos homens. Então, é como se aquela palavra de Deus que origina a vida é o que ilumina os homens. Só que ali continua, ali fala, a luz brilha nas trevas. E a gente pode usar uma metáfora, por exemplo, que quando você tem o mais breu possível, se você acender um fósforo, ilumina. As trevas nunca conseguem engolfar uma luz. Só que, como eu posso dizer isso? O que está na Bíblia, a maioria das coisas que se fala igual isso aqui, a luz resplandece nas trevas, não é algo totalmente, como é que se diz? A maioria das vezes é uma metáfora, né? Em que sentido, assim? Tipo, a luz resplandece nas trevas, não é pra gente imaginar algo tipo uma batalha de luz e trevas. Não, é isso que eu tô falando. Só que tipo, uma batalha. Não, é isso que eu tô falando, não é pra gente imaginar isso, mas qual que é a lógica? O que eu ia perguntar? É que a questão... Continua falando que eu vou lembrar. Que a questão é justamente você conseguir extrair disso algo mais do que o literal. Porque que utilidade vai ter dizer, a luz brilha nas trevas? Eu sei que um fósforo se acendendo no escuro brilha, né? O ponto é você ver a mensagem real que está ali escrita. Não era disso que ele estava falando. Porque ele está falando de vida antes disso. Eu, quando fui perguntando, já fui me respondendo. Sim. E aí, aqui ele fala, a luz brilha nas trevas, no sentido de que... Só que aqui quando diz as trevas não a apreenderam, aqui não tem uma nota dizendo que... compreenderam. Então, aqui tem uma nota desse versículo que diz assim, a luz, o bem, o verbo, escapa dos laços da treva, o mal, os poderes do mal. Outros traduzem, e as trevas não a compreenderam. Então aqui a gente também pode... Aqui, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, está me vindo dois significados. É que ele está querendo passar a ideia de que a luz, a vida, é tão poderosa que nem as trevas não conseguem englobar a luz, não conseguem acabar com a luz. A luz sempre vai iluminar sobre as trevas, o bem sempre vence o mal. Mas talvez, aqui você também, como ali dizem, não a compreenderam, né? Então, aí você já começa a ter outra interpretação que eu acho que vai mais pra frente da questão do Evangelho, que, como vocês sabem, Jesus foi morto no final das contas. Então, você começa a começar a entender isso. As pessoas, aqueles que viviam com ele, não compreenderam o que ele pregava, né?
E aí também já é outro entendimento do texto. E aí, quer ler o próximo? Continua ali? Igual aquelas pessoas que se perguntam por que você é tão bonzinho, sabe? Sim. Realmente compreender no sentido de compreender. Sim. Era a verdadeira luz. Vocês querem um lápis para Que acompanhar? vindo ao mundo ilumina todo Eu só mundo. quero que você fique atento nas mensagens. Estava no mundo e Por o mundo favor, foi aparece feito aqui por no ele. nome, mano. E o mundo não reconheceu. Pera aí, desculpa. Não. Isso aqui é para ler o versículo depois do tá, mas as trevas não aprenderam. Sim. Quer dizer, Não, até houve um pegar homem lápis. enviado por Deus. Porque como ele não mostra os versículos, mas... Obrigado. Cadê aqui? Paramos aqui, né? Exatamente aqui. Ele está aqui por Deus que estava... Não, É, João. Começa aqui. Houve... Ali. Um homem. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como um testemunho para o testemunho da luz, a fim que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho à luz. É crescem. A fim de que todos crescem por meio dele. Crescem de crer. Então, aí pode parar que aqui é uma estrofe. Isso é um meio que... Porque ainda dá para perceber, mas só, se vocês olharem aqui, é uma parte isolada. Essa. Aí a gente só vai ler desse... Houve um homem... Então, esse João aqui que fala, não é o João o discípulo. Não é o João o discípulo amado. Esse João que está falando aqui é o João Batista. Tem até umas traduções que dizem: houve um homem que era o João Batista. Ou João Batista. Da cabeça, né? Da cabeça? Como assim? Aquele que decapitaram a cabeça. É esse. João Batista é o que decapitaram a cabeça. Não é spoiler, né? Depois você sabe depois, né? Não, eu sei, mano. Às vezes eu penso que se eu... Exatamente. Seria uma coisa muito chocante pra mim se eu lesse o Evangelho sem saber que Jesus Ele não era luz, mas ele veio então, para dar testemunha à luz. Então, esse João, você vai explicar, João Batista, ele era você tem dentro de uma corrente de pensamento, de interpretação que entende que, assim, na época de Jesus, o judaísmo era dividido em muitas seitas, muitas divisões. Você tinha os fariseus, mais pra frente eu vou explicar quem são os fariseus. Aí você tinha também os saduceus, se eu não me engano, os saduceus eles eram uma outra linha que eram parecidos com os fariseus também. Aí você tinha os zelotes eles eram tipo sei lá, digamos, sabe, já ouviu falar aqueles esquadrão suicida? Já assistiram a Vida de Brian? Esquadrão Suicida lá da Vida de Brian? Não. Os zelotes eles eram os caras que faziam atentados contra... porque naquela época os judeus estavam vivendo sob o regime romano, né? E você tinha uma certa opressão ali de Roma. E aí os judeus, os zelotes, eram os que queriam combater, digamos, com arma, com ferro. E eles faziam diversos atentados com faca. Eles atacavam, às vezes, um oficial romano que estava andando sozinho na rua. Eles iam, atacavam e sabiam, era um ataque suicida, porque vinham os soldados e matavam eles. Então era algo que eles meio que como um terrorista, assim, um terrorista primordial, né? Esse nos zelotes. E João, ele era de uma outra seita, digamos, dentro do judaísmo. Eu não me lembro o nome dessa seita agora, mas eles eram um grupo de judeus que viviam isolados. Aqui, eu acho que nessa tradução não conta, mas nesse evangelho não conta, mas em Mateus fala que João vivia no deserto e se alimentava de gafanhotos e vestia trapos. E essa era do espírito dessa seita de João. Eles eram os caras que, sabe, eles estavam revoltados, de certa forma, com bastante da hipocrisia, principalmente dos fariseus, que se vestiam bem, que gostavam, sabe, de ser os caras, os elegantes, os bambambãs, né? E João, a seita dele ali, não, eles queriam totalmente isolados. Eles viviam em cavernas, moravam no deserto, se alimentavam de gafanhotos, jejuavam. E João, então, ele foi um cara que ele começou que a gente entende, mais pra frente vai ver isso melhor nos versículos seguintes, mas João, ele foi um cara que foi quase que como se fosse uma espécie de mentor de Jesus. Porque o evangelho pregado, você vê que muita coisa tipo que é bem semelhante com o que João pregava, o que Jesus pregou era bem semelhante com o que João pregava. E aí também, essa é uma corrente de interpretação assim, histórica a respeito de quem foi Jesus, né? E muitos historiadores pensam nisso, que Jesus fazia parte da seita de João. E essa seita de que vivia no deserto e tudo mais. Por isso que Jesus talvez tinha essa pregação de humildade, de sabe, não se pegar bens materiais e coisas do tipo, né? E João ali, então, ele meio que foi como uma espécie de mentor de Jesus. Mas aqui mais pra frente vai começar a ter uma visão mais profunda até de João, né? Não só
Não só esse... Como é que fala? Que ele era só um cara que estava pregando, né? Mas ali fala, houve um homem enviado por Deus. Então aqui João, o discípulo, está dizendo que João era um homem enviado de Deus, né? E este veio como testemunha para dar testemunho da luz. E aqui fala, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então a gente pode entender aqui o quê? Que João, ele era o cara que veio para abrir caminho para a luz, para aquela luz que estava vindo. Mas aqui no começo está falando só da luz. E lembra o que era a luz? A luz era a vida. E a vida... O que era a vida? A vida é a luz. Não, a luz era... a vida era a luz. E aí o que vem antes da vida? O que foi feito nele era a vida. E o que foi feito nele era o verbo. A luz, então a gente tem que a luz está diretamente ligada com a palavra de Deus. Então, aqui fala como para dar testemunho da luz, para dar um testemunho de Deus, digamos, da palavra de Deus, do poder de Deus, né? Para que todos crescem naquela luz, naquela vida, por meio dele. Então ele veio para introduzir as coisas, né? Para que as pessoas tivessem uma base, digamos. E aí no verso 8 fala, ele não era a luz, João Batista não era a luz. João Batista não era aquela luz que dava vida. Ele foi um primordial, um cara que veio antes, né? E então diz, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Precursor, mais ou menos. Sim. Quer continuar? Lembra? Tá no... Era a verdadeira luz. Era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo... Acho que vou precisar de Toma. Um óculos? Na verdade, um lápis grosso. Esse aqui é grande. Pega Você esse quer uma caneta? Pode ser esse. Quer uma caneta, Arthur? Não. Não, é que daí eu... Ah, você quer fazer isso? Era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Pode continuar. Não, eu travei aqui. Travou. E o mundo foi feito por ele. É que ele era a luz, aqui está falando, ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Aqui tem que entender que não é exatamente contínuo. Não, não é contínuo, tem uma quebra no texto. É porque eu queria, era para ter uma página só, senão ia ficar o texto. Porque quando eu fui imprimir versículo por versículo, ficou 3 páginas, assim, sabe? Ficou meio ruim. Aí... Era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, aqui, bom, você quer discutir sobre isso? Aqui já tem uma coisa profunda, né? Não, mas estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Então, aqui é uma... Isso... Fechando. Esse começo aqui, esses 2 versículos, são 2 versículos que a gente leu agora, 9 e o 10 de João. Isso, você for ver, é paralelo aos primeiros 5 versículos. Porque aqui está falando, e ele era a luz verdadeira, mas aqui em cima já estava falando da luz que era a vida, que era o verbo de Deus, né? E aqui está falando que a luz veio ao mundo, e ali em cima também já falou disso, né? E aqui está falando que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. E aqui em cima também falava que o verbo foi feito por meio do... Aqui ele está falando do verbo. Não, aqui em cima está falando do verbo. E aqui? É aí que vai começar a apresentar... Peraí, aqui no... Então, no versículo 14... É como se estivesse apresentando um anônimo ainda. Isso, está apresentando um anônimo. Lembra? Isso, ele está meio bem assim... Por enquanto está um negócio meio místico, né? Porque está falando que João veio para dar testemunha da luz, mas o que é essa luz? Tá um negócio, tá apresentando algo anônimo, Isso. É a verdadeira luz. E ele está dizendo que era a verdadeira luz que ilumina todo homem. Como se estivesse apresentando num circo, assim, né? Sim, tipo, né? Senhoras as e cortinas senhores, fechadas, esse é a luz que ilumina todo homem. É a verdadeira luz aqui no mundo. Saudando a... Sim. Ilumina todo homem. E aí fala, né, que ele vem ao mundo e ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. E aqui diz que, aqui tem uma nota falando que o mundo pode designar simplesmente o universo criado, mas de acordo com as tradições judaicas, tem frequentemente conotação pejorativa. Então o que a gente pode entender aqui como esse mundo, essa palavra aqui, dentro da ideia judaica, porque você tem dentro do judaísmo... Então, dentro do judaísmo e do cristianismo tem essa ideia de que o mundo tem a igreja e tem o mundo. O mundo são aqueles do mal, aquelas pessoas que estão vivendo errado, sabe, que são contra Deus e tudo mais, né? Tem essa divisão, assim, digamos, aqueles que são do mundo e aqueles que são de Deus. E aqui é nesse sentido que a palavra talvez pode estar sendo usada de mundo.
o mundo que não reconheciam era aqueles que eram maus, que, sabe, não quiseram aceitar a verdade, que se opuseram à verdade. É um entendimento que pode ter, né, desse mundo.